Pronto, vou voltar de novo. Então, a atividade 3 ela consiste na utilização do view CLI com o Axios. Lembrando que o Axios é a nossa biblioteca para regressão HTTP. Então, ela é uma atividade que ela está discriminada aqui em 5 pontos. Tá? Então, cada questão dessa é dada de 5 questões. Cada questão ela corresponde a 2 pontos. Então, se você fizer cada uma dessas, tem 2 pontos. Não tem distinção de uma ser maior do que a outra. O que é que eu quero que vocês façam? Cada questão, se você for ver, eu coloquei especificamente você criar os componentes, certo? Então, vocês vão criar 5 componentes: users, to-dos, fotos, comments, os posts. Então, são 5 componentes que você vai criar. Cada uma delas acessa uma API. Então, se vocês lembrarem, é exatamente a API que eu utilizei no exemplo. Então, aquela do JSON Placeholder. Então, ela já está toda criada, é só vocês acessarem. O users, o que eu quero? Você dá um get em todos os registros e mostra os dados apenas dos 5 primeiros. Então, lá tem, se eu não me engano, são 10 users. Você vai pegar só os 5 primeiros. Aí você faz uma lógicazinha aqui, né? O to-dos, mesma coisa, tem a API dele. E eu quero que você pegue todos os dados do segundo usuário. Se você perceber, ele tem aqui um bocado de to-dos de vários usuários. Está aqui user ID 1, user ID 2. Quando chegar no 2, é o que eu quero que você recupere. E além disso, são todos os que estiverem com status de completo, certo? Então, os que tiverem true aqui. Então, duas condições. User ID 2 e complete true. Então, você vai mostrar só eles. Não vai mostrar os demais. Para as fotos... Amada. Oi. Então, essa atividade 3 não é um complemento da 2. Não, ela é totalmente distinta. Ah, porque eu estava fazendo como Vamos utilizar complemento da 2. Mas, se tu usar o mesmo, não sei se é porque tu quer querendo usar o mesmo projeto, contanto que tu faça os componentes a mais, não tem problema. Até porque o 2 era daquela parte de serviço de nuvem, né? Não tem problema. Tá Para bom. aquela questão totalmente à parte. Certo? Então vamos lá. Certo. Por fotos, mesma coisa. Sendo que no fotos tem um negócio interessante aqui. Ele tem um atributo, uns dados que chama URL. Quem já abriu vai ver que isso aqui é uma imagem. Ó, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam tipo uma galeriazinha, mas só mostrar as fotos mesmo. Não precisa usar o slider, nem nada disso. Em vez dos dados brutos, pegue as imagens e mostre as imagens. Né? Não mostre só o caminho. Mostre a imagem mesmo. Para o 4, é de comentários. Eu quero que você pegue todos os comentários que sejam com ID par, né? Os pares. E nos portos, os portos que sejam ímpares. Também não é difícil, né? Mas você tem que saber usar as ferramentas. É para usar bootstrap, essas coisas. Não precisa não, Tá bom. só se quiser. Só deixar funcionando tá ótimo. Oi? Só em deixar funcionando essas questões tá ótimo. Isso, exatamente. É porque, igual alguns alunos até falaram, né? Eu gastei muito tempo fazendo bootstrap na atividade 2. Mas na atividade 1 já foi cobrado HTML, CSS e tal. Então, não faz sentido eu ficar pontuando essas coisas que a gente já viu que é o mais básico, entendeu? Então agora a gente vai para frente. Aqui agora é o que interessa, né? Como fazer as funcionalidades e etc.
Então vai ser nesse estilo. Do mesmo jeito aqui é 4. E já vou adiantar aqui para vocês, só para vocês saberem como é que vai ser o modelo. Ela é bem mais extensa e um tanto mais complicada. Só que ela vai seguir exatamente o que a gente vai dar, entendeu? Então, tanto faz se está fazendo com CSS puro, Bootstrap, isso não interessa mais. O que interessa é as funcionalidades. Então, vou deixar isso aqui para o final. Dá para poder fazer mais sentido, certo? Então, vamos lá. Falta quantas aulas, amada, para terminar? Agora que começou, eu Ave quero Maria. terminar. Não, acho que. Deixa eu dar uma olhada. Mas faltam poucas. Ó, tem uma coisa que é interessante para vocês. Vai prorrogar o prazo da disciplina. Se tudo der certo, não sei se vai dar, mas eu vou tentar terminar até a 16, né? 2 aulas hoje. Mas, por exemplo, na quinta-feira, a gente já tem todo o conhecimento, que eu já quero falar de banco de dados, né? Todo o conhecimento da disciplina que seja útil, entendeu? Então, até a aula 17, terminar a aula 17, então vocês vão ter todo o conhecimento básico para criar os projetos de vocês, para criar todas as atividades, para já se inserir até no mercado de trabalho. Então, resumindo, né? As aulas, claramente elas têm os conteúdos a mais. Só que o que é o básico, o que a disciplina se propõe, até a aula 17. Então, até a aula 17 vocês vão saber trabalhar com front-end, com a parte back-end, inclusive mexer com o banco de dados no back-end. Então, vocês vão conseguir fazer todo um projeto completo. A partir daqui, já são mais melhorias, entendeu? Então, por exemplo, fazer uma validação, usar uma biblioteca para facilitar o banco de dados, aí entra no Spring Boot, que é mais rápido. Depois, mostrar como é que faz uma hospedagem, e etc. Só que o que interessa de fato, que vai ser importante para vocês, é até aqui a aula 17. E já é de quinta-feira, eu espero, né? Então, resumindo, deixa eu ver quantas aulas faltam. Acho que, eu acho que nessa quinta que passando, né? E fica uma, duas, três, quatro. Basicamente 4 aulas. Acho que é isso. Porque, enfim, como a gente já deu uma avançada, aí não vai precisar mais das aulas de terça. Pelo menos eu espero. Aí então ficaria só nas quintas mesmo. Aí pra gente tirar dúvida, etc. Beleza? Então, mais ou menos umas 5 aulas ainda. Certo, vamos lá. Senão não dá tempo, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Depois a gente dá uma olhada nas dúvidas, Gerivane. Vamos lá. Certo, então, na última aula, eu não troquei aqui. Então, na última aula, eu mostrei para vocês, né, como é que a gente fazia a nossa aplicaçãozinha web. Não sei se vocês lembram, mas eu vou refazer aqui. Então, ó, vou criar aqui um projeto.
Almada. Oi. Aumenta aí um zoom. Certo. File, new, Maven Project. Então, eu vou colocar aquele no meu workspace. Connect. Vocês vão procurar o web app, o do org Apache Maven Archetype. Então, esse carinha aqui. Org Apache Maven Archetypes. Next. E você vai dar um nome para o grupo de vocês. É como se fosse uma empresa, né? Então, pode ser BR, UFC, que vai ser aula 2, aula web. Por exemplo, o Artifact seria o nome do projeto. Então, ele está criando aqui, ó. Ele cria com erro. Por quê? Porque ele não tem o indicador de que vai rodar ele. No caso, seria o nosso Tomcat. Então, para você fazer isso, você bota o botão direito, propriedades, aí escreve aqui o runtime. Aparece target runtimes. Você vai escolher o Apache Tomcat que você criou. No caso, tá aqui o meu, que era até a versão 8. Né? Eu ensinei para vocês como é que vocês instalavam. Pronto, toda vez que eu salvei, aí ele já não acusa mais o erro, certo? E aqui está nosso projetinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodar ele. Run as, run serve. Escolhe o servidor. Eu quero que ele sempre execute com esse servidor. Então finish. Então vai gerar aqui alguns logs. Isso aqui não é erro, pessoal, aqui é vermelho. Tá? E aqui criou o nosso servidorzinho do nosso projeto. O caminho, como é que ele fica, né? Ele está no nosso IP local, então localhost. O Tomcat está na 8080, que está configurado assim, eu posso trocar. E fica o nome do projeto. Então está aqui aula web. Por inicial, ele já bota aqui um Hello World. Então vamos ver onde é que ele está. Se você for aqui entrando nas páginas, né, as pastas, você vai achar um web app index.jsp. E nada mais é do que uma HTML simples, certo? E aqui também tem algumas configurações. Então a gente vai voltar aqui para ele ainda. Então vamos lá. O mesmo que você está no navegador, você vai ver aqui nessa web browser, certo? Certo, o que mais? Deixa eu ver. Então, a aula de hoje eu falando sobre os servlets, que é como se fosse um pequeno servidor, né? Que tem um objetivo de recuperar todas as chamadas HTTP que eu apontar para ele. Então, ele vai funcionar como fosse para quem já mexeu já com web, vai funcionar como fosse um controlador. Então, ele é um serviço que está rodando. Se você apontar para ele, cai as requisições, você faz alguma coisa com elas. Então, quando eu falei, por exemplo, de HTTP, de HTTP GET, de um POST, de um PUT, de um DELETE, com o servlet eu consigo recuperar essas ações, os métodos HTTP, e fazer alguma operação com ele. Se você lembrar o GET, de fazer o que? Recuperação de informações, POST adicionado, e sucessivamente. Então, com esse carinha, eu consigo fazer isso. Consequentemente, uma vez que eu fizer, eu posso o quê?
devolver conteúdo como uma resposta para o cliente. Então, ele faz a chamada e recebe uma resposta. Um servlet, pessoal, nada mais é do que um objeto Java. A gente vai ver que ele tem uma. Ele estende o HTTP servlet, então a classe, né? Em que ele recebe requisições e transmite respostas. E ele pode fazer tanto a página HTML completa, como apenas a geração de dados, que é o que a gente quer, né? Por isso que eu deixei aqui como negrito. A gente não quer uma página HTML como retorno. A gente quer o que? Os dados. Justamente porque com os dados a gente faz o que a gente quiser no nosso front-end. Então o back-end fornece os dados para a gente e a gente vai e renderiza no nosso front. Aqui é só uma visualização, né? Perceba que eu estou no navegador, faço aquisição HTTP. Chegou aqui no meu servidor, que vai gerenciar todas as minhas requisições, eu posso fazer alguma coisa com ele. Se eu quiser, eu posso ir lá no banco de dados, certo? Se eu precisar ir. Se eu for, eu posso fazer alguma alteração, alguma manipulação, o que for, e consequentemente responder a essa requisição. Então eu fico constantemente fazendo requisições e ele fica me respondendo com as ações que eu pedi, certo? Então, o que eu vou mostrar agora, né? Como criar esses servlets. Então, vamos lá. Então, aqui no Eclipse, você vai fazer o seguinte. Você vai criar aqui uma pasta, um new folder, chamada Java. Ele não cria por padrão. Então, você vai criar. E dentro desse cara é onde você vai colocar seus códigos Java. Então, new, aí outros, aí você escreve servlet. Servlet. Aqui. Você pode dar um nome para esse pacote. No caso aqui eu não vou colocar nada. Pode colocar um name para ele, que você tem que colocar, né? Até porque é uma classe. Então, eu vou chamar ela aqui e, por exemplo, hello. Tá? Então, aqui eu já vou diminuir isso aqui. E vou aumentar aqui usando o próprio Eclipse. Certo, aqui está o nosso primeiro servlet criado. Certo? Ele tem muitos comentários. Eu vou excluir eles aqui para não deixar muito carregado. Certo. Então, ela é uma classe, como eu falei, que estende HTTP Servlet. Tem um construtor que você pode fazer alguma coisa com ele. E aqui o principal. Ele tem já dois métodos criados, claramente estende desse HTTP Servlet. O primeiro método, pessoal, ó, o que ele é? Um DoGet. Então, sempre que eu quiser fazer um get, eu vou trabalhar aqui dentro desse miolo. Então, dentro desse método. Com um parâmetro, o que ele tem? Uma request e tem um response, que é exatamente o que a gente precisa. Então, sempre quando chegar requisições, é esse primeiro parâmetro. Sempre que eu quiser produzir retorno, essa é a minha resposta. Do mesmo jeito, o DoPost. Basicamente, ele tem um padrão de criação. DoPost, mesma coisa, requisição, resposta. Então, quero recuperar informação, faço um get. Quero colocar informações, faço um post. Claramente no modelo HTTP REST, né? Beleza? Do mesmo jeito, se eu quiser fazer, por exemplo, um put e um delete. É isso que a gente vai fazer com calma. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos rodar novamente. Né? Então, aqui está o servidor, você pode rodar dessa forma. Restart. Pronto. Então, para a gente ver se deu certo, tá aqui. Colocar o host.
8080, ala web. Então tá aqui a raiz, né? E como é que eu faço para chegar naquele servlet, né? Ele tem que ter o caminho também. Então, o caminho, ele tá aqui, ó. Você pode fazer de dois jeitos. Eu vou mostrar o jeito mais difícil e o jeito mais fácil. O jeito mais difícil é nesse web XML. Ele criou, não sei se vocês lembram, ele estava só com essa linha aqui. Sempre quando você adiciona servlets, ele vai adicionando automaticamente desse arquivo. Então, no servlet, ele faz um mapeamento da classe em um caminho. Então, ó, se você perceber aqui tem um servlet class. Então, o que ele está pegando aqui? Ele está pegando a classe. Perceba que ele tem um marcador aqui do servlet name. Então, ele está marcando esse name do servlet, recuperado através dessa classe e mapeando em um barra hello. Então, sempre que eu der um barra hello no final do meu caminho, eu vou cair exatamente nesse servlet. Então, vamos testar PCPQ maiúsculo. Então, aqui é barra, aí hello. O que ele me retornou? Servidor, aqui com a informação básica do projeto. Então, é só um retornozinho simples. Ó, aqui no Java, o retorno era exatamente o que eu pedi. Ó. Response, então o escritor, então onde eu vou escrever, coloque a mensagem serve at o path do contexto, né? Então aqui eu posso colocar o que eu quiser também. Então, por exemplo, vou tirar isso aqui, vou botar aqui aula web. O Tomcat, pessoal, ele é interessante porque ele faz um reload. Então não precisa, se eu estiver alterando nos códigos, eu não preciso estar restartando, a não ser que eu esteja mexendo na estrutura do projeto, tipo algum arquivo interno. Mas se eu estiver mexendo só em código, ele já faz o reload para mim. Eu tenho um ponto e vírgula. Então, ó, alô web, do jeito que eu mandei ele fazer. Pessoal, até aí tá claro? Certo. Do mesmo jeito, se eu quisesse fazer um post, né? Então, para eu fazer essa simulação aqui do post, eu vou usar o Postman. É aqui onde vem as ferramentas que eu mostrei naquela aula. Porque elas são boas, né? Você pode ficar testando com a própria ferramenta. Para não precisar fazer tudo em tempo aqui, desenvolvimento usando código, eu uso só uma ferramenta que faça a aquisição para mim. Aí depois eu levo para o código. Então, ó, all web barra hello. Eu só der um send, ele me retornou aqui, como é um get, né, essa mensagem. Se eu fizer um post, vou trocar aqui a mensagem, fazer diferente. Alô web, faço o post. Então, se eu fizer um post, dar um send, tá aqui ele, o retorno. Então, assim, eu não sei se vocês já conseguem mapear as aulas passadas, né? Assim, eu já vou dando uma cara de serviço REST, né, no meu sistema, em que eu não mudo a URL, só que eu consigo alterar o que ele faz a partir dos métodos HTTP.
certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora, é como mudar esse caminho em nível de código. Aqui, eu tenho tudo a nível de arquivo, de configuração do próprio projeto, certo? Só que eu vou alterar isso aqui para não ficar na dependência desse arquivo. Eu fico na dependência só do próprio servlet. Como é que eu faço isso? Tem uma propriedade no Java, não sei se vocês conhecem, que são as anotações. Você reconhece ela a partir dos arrobas. Então, as anotações, ela funciona como se fossem interfaces, né? No Java, em que você consegue estar fazendo configurações nos projetos. Então, cada tecnologia, cada biblioteca que você usa, claro, se tiver, né? Se você usa anotações nela, ela faz alguma ação no seu sistema. Serve para, por exemplo, indicar que tal classe ela deve ser um banco de dados. Se a gente vai ver, a gente vai olhando o Hibernate, o Spring. Então, só coloca um arroba, alguma coisa, claramente alguma coisa é alguma coisa específica da tecnologia. Eu consigo fazer um mapeamento para essa tecnologia, para que ele entenda que ali não é só uma classe. Ali é uma classe que vai virar uma tabela no meu banco de dados. Então, cada anotação faz algo específico. Então, no Servlets, tem uma anotação chamada Web Servlet. O parâmetro dela é uma string que funciona como se fosse um caminho. Então, no lugar de aquele barra hello maiúsculo, eu posso botar o que eu quiser aqui. Então, imagine que seja API barra hello. Tá? Então, aqui, como eu mexi no WebXML, eu preciso restartar o Tomcat. Vamos lá. Pronto. Então, vamos aqui fazer um teste. Agora não é mais barra hello, até porque ele não existe. Mas existe o API barra hello. Então, fizer um post novamente. Está aqui o meu retorno. Então, utilizando a anotação, eu consegui criar um caminho para o meu servlet. É o caminho que eu quiser. Certo? Então, assim, de fato, agora ele já ganha cara de REST, né? Certo? Vou ver aqui os comentários. Alguma dúvida? Certo, vamos lá. Certo, agora a gente vai fazer algumas passagens de parâmetros, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue passar parâmetro aqui para o nosso get, para o nosso post, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo chamado aula HTML. Então, tá aqui ele. O que tem dentro dele? Eu não estou trabalhando com Vue, só estou trabalhando aqui só com HTML puro. Então, eu vou criar aqui um formulário. Receba, eu já coloquei ele com o método get, certo? Então, esse get aqui é de mandar informações via formulário.
para que eu consiga mandar parâmetros, né, para o meu servidor. O que é o action? Se você lembrar, o action, quando eu falei, é o local para onde você vai mandar essas requisições. O local nada mais é do que um servidor. Então, eu coloco o endereço dele aqui. Então, o caminho que eu quero para onde ele vá, eu coloco aqui no action. Vou mandar tudo via get. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, tá, dois parâmetros. Então, name e username. Aqui vai ser name. E vou criar um botão. Vai submeter esse formulário. Então, submit. Então, tá aqui ele, formulário simples, né? Com dois campos e um botão. Então, se eu colocar os parâmetros aqui, Anderson, username Almada, eu submeter, olha para onde é que ele foi. Ele foi bater lá no meu servidor, que tinha um get. Aqui está o URL para comprovar. Um detalhe. Ele adicionou uma interrogação e os dois parâmetros que eu passei via formulário. Juntamente com meus dois valores que tinha dentro dele. Percebe? Então, no get, quando eu faço um get via formulário, os parâmetros que eu estou passando, eles vão tudo na própria URL. Então, isso daqui fica totalmente visível para quem está recuperando os dados. Percebe? Então, isso é ruim. Por que é ruim? Alguém tem uma sugestão? O Miguel deve saber. Por que é ruim eu passar os dados via parâmetro, via URL? Podem abrir aí o microfone. Por questão de segurança, Amado? Exatamente. Então, por exemplo, imagina que eu estou passando aqui não o meu username, mas o meu password. Então, saberia, por exemplo, o password de alguém que estava lá visível na URL. E quando eu faço o get, ele é para parâmetros simples, né? Então, quando eu quero, por exemplo, passar pequenas informações. Quando eu faço um post, aí sim, eu consigo mandar grande quantidade de informação e as minhas informações não ficam visíveis na URL. Ela vai tudo no corpo da resposta, vai tudo no corpo da requisição que eu estou fazendo. Então, é por isso que a gente faz algumas distinções quando a gente está trabalhando com formulário. Se for uma coisa simples, pode usar o get. Mas se for algo mais complexo, que exige segurança, que tem um tamanho maior, você faz um post. Então vamos voltar aqui. E agora, no lugar desse get, bem aqui eu vou colocar um post. Novamente, né? Anderson, Almada, já salvei, submit. E ele foi caiu no post e nenhuma informação ficou na URL. Então tá tudo no corpo da requisição. Ficou claro? Ei, Almada, quando seria interessante usar um e o outro, né? No caso, o que você mostrou agora, ele não vai mostrar esse B, né? Mas o outro. Como eu falei, imagine que eu estou usando algo simples, que não exige tanta confiança assim.
não precisa de tanta segurança, então eu poderia estar me utilizando de um get, entendeu? Mas se for algo mais complexo, tem uma quantidade maior de dados, imagina que eu estou submetendo uma imagem não dá para submeter com get, mas com post eu consigo. Então, se for coisa simples, bota num get. Se for algo que não pode ser mostrado, bota num post. Certo? Beleza. Então vamos lá. Certo. Agora, a gente vai aprender a pegar esses dados via código. Certo? Então, eu falei que tem um elemento aí que é o request, né? Tá bem que ele. Então, existe um método nele, que é o getParameter. Ele pede uma string, né? Então, nada mais é do que o campo que você está querendo recuperar. Então, por exemplo, aqui tem vou voltar aqui para get. Que campo que eu tenho aqui? Eu tenho um campo chamado name, tem outro campo chamado username. Então, se eu quiser pegar aqui o name, é só passar ele como parâmetro. E ele é uma string. Então, aqui, perceba, esse método aqui sempre retorna um string. Então, se eu quiser recuperar o name, basta fazer um request.getParameter. Se eu quiser pegar o username, mesma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma concatenação dos dois. Então, name. Pronto. Então, uma vez que eu tenho name e username, eu posso fazer o que eu quiser com eles, né? Claramente eu vou só mostrar, mas eu posso fazer qualquer tipo de ação. Então, testar. Então, Anderson Almada. Submit. Onde é que é no post? Se salvar. Então, ó, isso daqui é o que eu passei como parâmetro, isso aqui é o que eu passei como parâmetro. Até aqui está o URL para comprovar. Só que aqui eu estou pegando que é a nível de código. Então, com o código, eu posso fazer agora o que eu quiser com eles. Certo? Tanto faz ser um get ou ser um post, certo, pessoal? Até porque o elemento aqui é o mesmo, que é o request. Então, o get parâmetro, né? Ele pega o valor relativo ao parâmetro que você estiver passando e ele recupera a partir do formulário. Sempre ele retorna um string. E se uma vez que você botou um parâmetro e ele não existir, ele retorna nulo. Então, assim, você pode fazer também os tratamentos. Existe um outro elemento, que é quando, por exemplo, você quer trabalhar com checkbox, que ele é um array. Então, select, que é o get parameters values. Certo? Então, se você quiser trabalhar não com string pura, mas se você tem um elemento que é um array, então você consegue estar mexendo com get parameters values. É basicamente a mesma coisa. Certo? Agora a gente entra no conceito que são de sessões. Né? Alguém lembra o que é uma sessão que eu comentei lá nas aulas de conceitos?
Você faz a conversão, Miguel. Sempre vem string, aí você faz a conversão com o elemento que você quiser. Não sei se vocês já viram como é que faz conversão em Java, mas é basicamente usar os integers e os doubles. Então, por exemplo, aqui, se fosse um caso, eu quero converter, imagine esse name aí é um número, né? Então, integer.parseInt é string. Então, isso aqui não é mais um string, mas sim um número. E assim sucessivamente. Alguém lembra das sessões? Olha lá, Miguel. Esse aqui é o cara que mexe com PHP. Cri, cri, cri. Certas sessões, se vocês lembrarem, HTTP, por padrão, né? A característica dele não guarda estado. Então, uma vez que eu quero guardar um estado, né, no meu sistema, né? Eu tenho que me utilizar de sessões, que é bastante utilizado, por exemplo, no sistema de login. Então, se eu tenho um sistema que eu não quero sempre estar fazendo login nele, até porque não faz sentido, eu sou aquela pessoa que está utilizando continuamente, né? Por exemplo, no Facebook, vocês entram no navegador, vocês não ficam sempre logando nele. Talvez vocês logarem, ele guarda aquele ali por um tempo, sei lá, um mês. Aí só depois é que eles pedem novamente seus credenciais. Então tudo aquilo ali é feito com as sessões, né? Que eu guardo uma espécie de um... Se eu fosse ainda de um estado dentro do meu servidor. Então, quando eu estou trabalhando com sessões, eu estou guardando informações daquele cliente do lado do servidor, para que futuramente eu possa me utilizá-lo, fazer alguma ação com ele. Tá? Então, para trabalhar com sessões, tem um elemento chamado HTTP Session, certo? E eu faço isso a partir do request. Ele tem um elemento que sempre cria uma sessão caso não existir, que é o get session. E eu faço o que eu quiser com ele. E uma vez que você criou uma sessão, você pode guardar, né, alguma informação dentro dele. Então, para isso, você vai e guarda com esses 7 atributos, em que o primeiro campo, o primeiro elemento é um campo, e o segundo é o que você quer guardar. Então, uma vez que você quiser recuperar, você também consegue, usando o get atributo. Se você quiser remover, então remove atributo. E se quiser pegar o número da sessão, ele sempre é único para qualquer usuário, eu tenho um get ID. Então vamos ver como é que ele fica aqui no código. Ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma classe, certo? Simples, uma classe de usuário. Então, a classe normal. User. O que o user tem? Ele tem um login e tem um password. Certo? Então, o padrão, esse é o mais básico de um user. Eu vou aqui gerar um construtor para ele. E vou gerar um toString.
Então, o próprio Eclipse ele consegue gerar tudo automático. Certo? O que mais que tem aqui? Aqui está o meu HTML. O HTML, certo? Apontei lá para OK. Eu posso apontar para onde eu quiser. Depois eu volto para cá. O que eu vou alterar é que login e password, certo? Então vai ser aqui login, password. Beleza? E aqui tem que ser um post. O que mais? Um servlet. Eu vou criar um. Pronto, tá usando o mesmo servlet. Então vamos lá. Então aqui, deixa eu voltar aqui o que estava antes. Vai ser login, né? E password. Então eu vou e crio, né? FTP session igual a request.getSession. Pronto, se não tiver criado a sessão, ele vai criar quando eu fizer um get. Então deixa eu botar, para manter o padrão que eu falei, né? Fazer tudo aqui no post. Então, session, eu vou e verifico se nessa sessão já existe algum user criado, certo? Então, se já tiver o user, vou fazer aqui se não tiver. Se não tiver o user, a gente vai criar ele. Se você lembrar o user, né? O user tem dois parâmetros. É o login e o password. É exatamente o que eu tenho aqui, o login e password. Então, eu vou passar para ele. Pronto. A user criado. Aqui a sessão criada com o atributo user. Então, uma vez que eu quiser recuperar ele, eu consigo. Certo? Então, agora aqui um else. Tá aqui só as respostas, né? Então, session criada. Então, vamos lá, novamente recapitulando.
No post, eu vou receber um login e um password. Isso via parâmetro. Chamei minha sessão. Se ela não tiver criada, ela vai e cria. Eu verifico, tem um atributo user setado nessa sessão? Se não tiver, vou pegar e criar um usuário, instanciar ele, com os parâmetros passados, e vou setar minha sessão em um dos campos. Isso aqui perceba que foi eu que criei. O segundo parâmetro é um objeto, você passa o que você quiser para ele. Uma vez setado, eu vou mandar essa mensagem aqui para o cliente, dizendo que, ó, sessão criada. Se, por exemplo, essa sessão já tivesse sido criada com esse atributo, então ele ia dar o quê? Cair no else, e sessão já existe. Então vamos testar. Então, Anderson, Elmada, passou hoje 1, 2, 3. Submit. Então a sessão foi criada. Como é que eu posso comprovar isso? Posso vir aqui em Application. Se você vier aqui em Storage, na parte de Cookies, você vai ver que tem um JSessionID, que nada mais é do que o ID da sessão. E ele tem esse valor aqui, certo? Que ele é único para todo cliente. Então, assim, o que ele fez? O cliente foi lá no servidor, passou as credenciais dele, e o servidor ele respondeu com um cookie, que nada mais é do que o ID da sessão. Então, toda vida que eu, como cliente, for acessar aquele servidor novamente, ele já sabe que sou eu. Por quê? Porque eu tenho esse cookie, que tem essa informação, que estabelece a comunicação entre os dois, cliente e servidor. Então, assim, a sessão está criada, né? E eu não preciso, e eu sempre quando eu relogar, no caso, eu já não precisaria mais colocar as credenciais, só usaria o sistema. Ficou claro? Então, ó, só para testar, eu vou dar um F5 novamente. Então, o que tem aqui, ó? Sessão já existe. Então, ele requisitou novamente, verificou que tinha um atributo e caiu no else. Certo? Até o Miguel colocou aí. Então, se a sessão não está criada, não pode logar. Então, no caso, não poderia usar o sistema, né? Então, depois, até tem aula de sessão e validação, a gente vai voltar com isso com calma, para mostrar como é que eu faço essa verificação do lado do cliente, né? Porque agora está tudo a nível do servidor. Então, tem lá um ID criado para estabelecer a comunicação entre os dois, né? Mas eu não preciso sempre estar requisitando isso. Eu posso fazer esse checagem do lado do cliente, para justamente continuar usando o sistema. Beleza, aí foi o Servlet. Aí agora a gente entra na ideia do cookie, né? Que eu até já mostrei um pouco do cookie aqui, né? Alguém lembra do cookie? O cookie nada mais é do que informações que a gente tem do lado do cliente. Então, por exemplo, agora aqui na sessão que a gente criou, né? O servidor foi mandar esse cookie que é a ID da sessão. Então, eu posso o quê? Sempre estar enviando ela e não precisando o quê? Relogar sempre. Do mesmo jeito, por exemplo, no carrinho de compra. Eu estou trabalhando no carrinho de compra, eu posso adicionar informações do lado do cliente para futuramente eu mandar isso para o servidor. Perceba que as informações elas não vão ser perdidas, né? Então, você vai criando os cookies, que é a ideia mesmo dos biscoitos, né? Está criando vários cookies e depois você vai e manda isso tudo para o servidor. Então, é uma maneira de você guardar informações, né, do lado do cliente.
Então, para criar um cookie, tem até aqui um código. Pronto, eu criei um outro servlet. Então, vamos criar aqui. Criar um servlet chamado example cookie. Tá? Vou vir aqui no XML, vou limpar ele aqui. Eu vou colocar um caminho para ele. Por exemplo, API barra cookie. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Vou restart novamente, porque eu alterei as propriedades. Vamos testar se está funcionando. Então tá aí ele, está funcionando. Então aqui no cookie, né? Para você criar um cookie, é simples. Por exemplo, aqui no get, né? Cookie, a new cookie. Alguma coisa que você queira guardar. Então, por exemplo, que aula é essa agora? Qual o valor? E na resposta, eu vou adicionar esse cookie. É basicamente isso. Então, crio um cookie com algum valor, pode ser isso aqui vir lá do cliente, e vou adicionar aqui na minha resposta. Então, vamos testar. Perceba que ele só tem um cookie criado, né? Se eu der um F5, aí eu reentrei, dei um get aqui, né? Ele criou mais um cookie, que foi aula, valor web, certo? Então, assim eu vou guardando informações do lado do cliente. Com os cookies também, aqui, ó, percebe que eu fiz do lado do get, né? No post, eu vou fazer uma outra operação, que é para justamente recuperar todos os cookies, né? Então, para recuperar todos os cookies que vem lá do meu cliente, né, eu vou colocar em outro método justamente para diferenciar. Tem um método chamado getCookies. Então, uma vez que o cliente mandou a requisição, consigo recuperar o quê? Todos os cookies dele, ó. getCookies. Claramente daquele projeto, né? Então, ele retorna o quê? Um array de cookies. E eu verifico. Tá diferente de nulo, então é porque tem informação. Se tiver informação, eu faço um for percorrendo eles. Aqui eu coloquei um sysout para ir mostrando para a gente. Eu posso até remover. Vou colocar aqui na minha resposta, ó, concatenando sempre
os valores desses cookies. O que eu tenho mais como informação? Segurança, domínio, comentário. O name. Então, eu posso pegar tanto o nome como os valores dos cookies. Então, vamos lá. Nome. Então, cadê? Pronto, aqui nos cookies, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 cookies, tá aqui os nomes deles, tá aqui os valores. Eu vou recuperar exatamente isso. Então, vamos lá. Então, para fazer isso, tem que fazer o quê? Um post, né? Então, no lugar de hello, é cookie. Então, faço um post. Claramente não retorna. Aula web, API. E cookie. Ah, certo. Eu não sei se vocês perceberam o erro. Quando eu mandei um post, ele não mandou nada, né? Olha quem percebeu esse erro. Ele não mandou nada, pessoal, justamente porque o meu Postman, ele é um cliente diferente do meu navegador. Entendeu? Então, se vocês lembrarem, como ele não guarda estado, né? Ele não sabe quem é que está mandando aquela informação. Então, o Postman, ele é um cliente, o navegador é outro cliente. Então, ele entendeu como sendo pessoas distintas, né? Então, para dar certo, eu tenho que mandar um post por aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, Almada, 1, 2, 3. Deixa eu ver se está com as informações. Não recuperou nada. Por quê? Tá encarando aqui como nulo. Tá como nulo. Espera aí.
Marcado. Yes. Deixa eu fazer aqui um teste. Pronto, agora deu certo. Então, como ele estava. Sempre eu rodo ele como uma página, né, sozinha, sem ser como servidor. Então, ele não consegue, de fato, identificar que ele é um cara que eu já mandei uma requisição para ele. Quando eu trabalho isso aqui a nível de servidor, quando eu coloquei aqui para ele rodar como servidor, então ele já consegue, de fato, guardar as informações e assim eu consigo estar recuperando, de fato, os cookies. Então, sempre é bom, até acho que eu já comentei isso com o Alisson, não sei se ele está aí, já utilizá-lo. É por isso que, por exemplo, lá no Vue, quando eu rodo de fato ele criando, ele já me traz um servidor embutido, né? Justamente porque ali é, de fato, a maneira correta com que a aplicação deve rodar, e não como uma página limpa e seca, como um arquivo, né? Ele tem que funcionar como se fosse um servidor web, né? Que de fato recebe as informações, recupera as requisições, manda as respostas. Qual a diferença entre cookies e local storage? Os cookies, eles funcionam bem parecido. Eles conseguem guardar informações, né, com a ideia da chave valor. Mas o local storage, ele funciona todo a nível do cliente, né? Os cookies não. Eu tenho a ideia de ter essas informações sendo criadas, né, no meu servidor, para que futuramente eu vá e remande quando eu precisar. Então, eu crio essas informações no servidor e retorno para o usuário, para que eles fiquem como se fosse uma conversa entre os dois, né? Então, já mantenho uma relação entre os dois. Mas nada impede com um com o outro você guarda informações, mas o cookie ele vem de informações dos servidores para os clientes, né, para estar armazenando. Certo? Mas você pode realmente guardar informações no local storage e futuramente mandar. Não impede. Então vamos lá. Entenderam aí a ideia dos cookies e dos sessions, pessoal? Beleza. Uma outra coisa que você pode fazer vou tirar. É redirecionar, né? Então, imagine que eu estou aqui no meu get, eu quero redirecionar para outra página. Então, send redirect. Aqui nada mais é do que um caminho. Então, por exemplo, se fosse lá para o Google. Então, imagine que eu terminei essa ação aqui, quero mandar lá para o Google. Claramente aqui é um exemplo besta, né? Mas você poderia, por exemplo, redirecionar para algum servlet dessa página, do seu projeto. Então, você consegue também fazer isso. Imagina, terminei de logar, agora vai lá para a parte do gerenciamento de usuários. Então, você consegue fazer isso.
Então, ó. Aqui é com get, né? Tô com get. Ó. Ele foi no servidor e do servidor foi para Google. Entendeu? Então, ele conseguiu redirecionar a minha resposta. Beleza? Então, até aí, pessoal, morreu o servlet. Não tem mais muito que eu mostre para vocês, pelo menos na aula de hoje, né? Até porque senão vai ficar mais complexo. Top. Então, vamos lá. Agora a gente entra... Aqui é um pouco mais de conversa, né? De conteúdo. Que são algumas informações úteis que a gente vai usar no projeto, né? E é bastante utilizado profissionalmente, né? Então, o que é o MVC? Eu não sei quem que já ouviu falar no MVC. Seu projeto está em MVC, o pessoal sempre fala. O MVC ele é um padrão arquitetural, certo? Que ele nada mais é do que a gente separar nosso projeto, pessoal, em 3 camadas, né? Ele é autoexplicativo, essas 3 camadas, né? Tá aqui o modelo, uma camada, tá aqui a visão, outra camada, tá aqui o controlador, outra camada. Então, qual o objetivo desse padrão, né? Desse padrão arquitetural? Então, o objetivo único, exclusivo, né? Da gente reduzir o acoplamento. O que é o acoplamento? É manter o código muito acoplado junto, né? De tal forma que eu não consigo reaproveitar para um outro contexto que eu queira, entende? Então, eu deixo meu código tão amarrado um no outro que se eu quiser, por exemplo, trabalhar com... Imagina que eu tenho uma classe que ela trabalha só a nível de banco de dados, né? Se eu quiser trocar de um contexto para outro, eu tenho que remodelar ela completa. Eu não consigo reaproveitar nada. Ou então eu tenho uma visão é o que é mostrado. Eu não consigo reaproveitar nada nela, porque está tudo muito junto, os botões, etc. Então eu não consigo fazer muita coisa. Então, quando eu trabalho com um padrão, eu já consigo ter uma linha de estrutura muito bem definida, né? Então, eu consigo reduzir o acoplamento. Eu consigo facilitar a manutenção e reutilização. Então, uma vez que eu quero alterar algo simples, pontual do meu código, eu não preciso alterar em todo o projeto. Muita gente, pelo menos quando você está iniciando no seu desenvolvimento, né, você coloca tudo chumbado no código. Então, uma vez que você precisa alterar, você não consegue. Por quê? Porque uma classe está ligada na outra, que está ligada na outra, que está ligada na outra. Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de trabalhar num projeto um pouco mais complexo, de fato fazer um sistema, mas quando você precisa alterar qualquer coisinha, se você não usou nenhum tipo de padrão, você precisa alterar em todo o esquema do teu projeto. Você não consegue aproveitar nada. E aí é onde entra a parte da manutenção e reutilização. Quando você trabalha com MVC, você tem tudo muito bem definido, de tal forma que cada coisa faz uma coisa específica. Cada classe faz algo específico. Cada objeto faz algo específico. Ele nunca faz mais de uma coisa duplicado as atividades dele. Certo? Então, o controlador, ele é uma camada, né? Que ele fica interfaceando, fica no meio, entre as visões, né? Que é o que eu consigo enxergar, com as regras de negócio, que é onde estão as partes de manipulações do meu código. Então, ele é uma camada que separa a visão do modelo. Então, toda vida, por exemplo, que eu tenho uma execução na interface gráfica, então imagine que eu estou lá no meu front-end e eu apertei um botão, né? Consequentemente, esse botão ele está na interface e vai chamar o que? No nosso caso, a nossa API, né?
Então, quando eu chegar na API, eu tenho que ter um controlador que espera essa informação e eu faço o quê? Alguma coisa com ela. Esse alguma coisa com ela são as minhas regras de negócio. Então, o fluxo é o seguinte: front-end, a gente tem nosso view, o controlador é o servlet que está esperando aquela informação, aquela requisição, que a gente até já viu que vem lá do front-end, né? Que eu criei uma paginazinha simples, que era um formulário. Você viu que eu apertei um botão? No momento que eu apertei o botão, é o view. Ainda é a view. Não o Vue.js, mas a view da visão, certo? Ele já chamou alguma coisa, que foi aquele action lá do form, e aquele action chegou lá no meu servlet. Então, chegar no meu servlet com informações é o controller. Uma vez que eu faço alguma manipulação, a regra de negócio está no meu modelo, no meu model. Então, o modelo é o cara que recebe as operações matemáticas ou qualquer outras operações lógicas, faz alguma coisa, algum processamento, trabalha com banco de dados e retorna para o controlador a partir da requisição pedida pela visão. Então, o modelo ele não sabe nada sobre a visão, só que ele está completamente ligado com o controlador. Então, quem orienta ele, o que ele vai fazer, é o controlador. Certo? Então, o modelo ele não enxerga a visão. Mas o controlador enxerga o modelo e a visão, por isso que ele é um intermediário. Então, uma vez que o controlador recebeu as informações modificadas, operadas pelo modelo, ele pode entrega essa informação para a visão e, consequentemente, né, ela mostra para o usuário. Então, basicamente, esse é o fluxo. Imagine que a gente tem aqui essa divisão, né? Entrei com dados, processei. Uma vez que eu processei esses dados, eu saio com eles. É o que a gente aprendeu lá em algoritmo, né? Então, input, ele vai vir para o controlador entrega para o módulo, processa, e, consequentemente, a saída a gente entrega para a visão, para ela renderizar e mostrar para o usuário, certo? Então, ó, aqui está uma imagenzinha visual que pode deixar um pouco mais claro, se não ficou ainda. Eu tenho o meu cliente HTTP, né? Por exemplo, aqui no navegador, que tem um formulário, que tem um botão e etc. Fiz a requisição, né? Então, essa requisição vai para o controller, que no caso, fazendo analogia, seria nosso servlet. Nosso servlet opera com o meu modelo. Imagine que aqui eu estou cadastrando a informação. Imagine que eu tenho um apartamento, um projeto de apartamentos, e eu quero cadastrar um apartamento. Então, vem a requisição com os dados do apartamento, ele joga para o meu modelo vai, processa eles, persiste no banco de dados, ele entrega esses dados para o controller, consequentemente, ele envia esses dados para a view, que é, por exemplo, apartamento cadastrado com sucesso, está aqui os dados dele. E ele responde, né? Ele mostra essa resposta aqui no meu navegador. Então, o fluxo é esse. Eu estou, por exemplo, num formulário de cadastro, vai tudo para o controller vai tudo para o módulo entrega a resposta, o controller, e o controller futuramente mostra para a view, e a view vai e é apresentada no meu navegador. Então, ela entrega, né, esses dados para o meu navegador para ele renderizar. Então, esse é o fluxo. Ficou claro? Certo. Então, ó, aqui é mais uma brincadeirinha, né? Que eu vi aqui na internet. Aí, que é para deixar um pouco mais claro ainda, que é como se fosse o diálogo das camadas, né? Como é que essas camadas conversam, né? Imagina que estão batendo um papo,
A visão, o controlador e o modelo. Né? Aí, então, eu tô lá na minha view. Aí a view vai e fala. Fala, controller. O usuário acabou de pedir para acessar o Facebook. Então, imagine que o usuário está lá na página de login, né? Colocou as credenciais dele. Então, ele está lá na minha view. Então, pega os dados do login aí. Então, da view, ele jogou os dados para onde? O controller. O controller, ele é o quê? Não, é o cara que recebe as requisições. E os dados, né? Beleza. Aí o controller vai e responde, beleza. Já te manda a resposta para saber se de fato os credenciais são válidos. Aí, moda, meu parceiro, toma esses dados de login e verifica se ele loga. Então, ele pegou... O que ele fez, o controller? Ele só pegou os dados. E o que ele fez? Redirecionou para quem consegue trabalhar com ele, que no caso é o modelo. Então, ele fez esse intermédio, né? Essa camada de integração. Mas quem é que faz tudo? Quem é que faz o trabalho pesado? O módulo. Então, o módulo recebe os dados. Ó, os dados são válidos. Acabei de verificar aqui, processei, estão válidos. Verifiquei no meu banco de dados, está válido. Então, estou mandando aqui a resposta de login. Então, pode logar. Né? Então, ele manda para o controller. Beleza. Aí, viu? Agora ele chamou a view para mandar a resposta. O usuário informou os dados corretos. Vou mandar para você os dados dele e você carrega a página de perfil. Então, o controlador ele ficou só no meio. Ele não fez nada demais. Ele só o quê? Redirecionou para onde fosse necessário. Aí, na view, ele recebeu a resposta do controlador. Valeu. Mostrando ao usuário. Então, é um fluxo, né? Dessas três. View, controller e model. Tá, agora eu espero que tenha ficado um pouco mais claro, né? Se ficou alguma dúvida. Bem interessante esse diálogozinho aí. Então, esse é o padrão MVC, pessoal. Então, quando falar em MVC, tenham bem claro isso na cabeça de vocês. Tá, meu projeto é MVC. Vamos ver se o MVC tem o controlador? Tem. Tem um modelo? Tem. As visões estão bem definidas? Então, pronto. Então, é um projeto muito bem definido, desacoplado, com fácil manutenabilidade. Uma outra informação que eu quero passar para vocês é o do DAO, ou Data Access Object. Né? Ele também é um padrão de projeto que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto, na disciplina, né? E vocês vão usar muito no ambiente profissional de vocês, quando vocês estiverem trabalhando. Que ele é um padrão de projeto para persistência de dados, né? Então, quando você quiser, por exemplo, separar a lógica de negócio da de persistência, então, para não deixar diminuir ainda mais o acoplamento, perceba, pessoal, que você pode usar vários padrões juntos, né? Eu não sei quem já pagou a cadeira, mas o padrão não é o único exclusivo. Você pode utilizar vários juntos, em conjunto, justamente para melhorar o seu código, né? A reusabilidade, etc. Então, ele é um padrão que permite que a gente possa mudar a forma de persistência sem influenciar em nada na lógica de negócio, além de tornar nossas classes mais legíveis. Então, por exemplo, imagine que eu estou trabalhando com um banco de dados MySQL, certo? E o MySQL tem toda a lógica de negócio, né, por detrás antes dele, de fazer as persistências. Então, primeiro eu faço alguma operação matemática, lógica, e depois eu jogo no banco de dados. Primeiro eu verifico que esses dados estão válidos. Deixa eu verificar, o login está com 6 caracteres, o password tem letra, tem número, tem símbolos especiais. Eu acho que está correto. O e-mail também está todo no padrão. Então, essa é a minha lógica de negócio. Então, realizei um processamento dele. Então, joga aqui no banco de dados. Então, isso seja outra parte, essa é a parte de persistência. Então, o DAO vem nesse sentido. Então, a gente não deve, né, deixar tudo acoplado. Validação junto com a persistência. O que a gente deve fazer? A gente deve primeiro validar. Validou? Persiste. Então, imagine, por exemplo, que eu estou no meu projeto e ele está trabalhando com MySQL. Imagine que a empresa evoluiu, está fazendo as coisas mais interessantes, mais robustas, e agora não é mais um MySQL. Agora é um MongoDB. Ou sendo um pouco mais humilde, né? É um Postgres. Certo? Então,
eu estava tudo com MySQL, agora eu estou com Postgres. Eu vou ter que mudar o código todinho do banco de dados? Eu preciso fazer isso? Não. Como está muito separado, o que eu faço? Que a lógica de negócio permanece, então não mudo nada de validação. Então isso aí fica para outra parte do código. E vou mudar só o quê? Só o miolo de trabalhar com Postgres. Então, o DAO, ele separa muito bem isso para a gente. Então, agora a gente vai fazer o quê? Uma camada de persistência, que é só para trabalhar com os dados do Postgres. Agora eu quero trabalhar com o MongoDB. Então, eu faço um DAO do MongoDB. Eu quero trabalhar com o DAO do MySQL. Eu faço um DAO do MySQL. E assim sucessivamente. Então, não precisa agora ter tudo junto. Eu tenho uma camada para fazer isso. Consequentemente, deixar mais legível, né? As classes DAO são responsáveis por troca de informações com o sistema de banco de dados e fazer as operações de CRUD, né, no nosso sistema de pesquisa. Então, é elas que vão interagir com o banco de dados. Então, elas são capazes de buscar no banco e transformar isso em objeto. Então, nessas classes, pessoal, a gente vai colocar as nossas instruções SQL e, consequentemente, a gente vai recuperar o quê? Objetos dela. Então, entro com SQL, recebo objetos, certo? Só que esse SQL já está tudo muito bem embutido. E, consequentemente, também o contrário. Eu posso receber objetos e converter isso em SQL e persistir. Então, ela é nos dois rumos, né? Eu tenho um SQL que converte em objetos e tenho objetos que convertem em SQL. Então, por exemplo, eu estou lá no banco de dados. Eu quero recuperar todos os registros do meu banco de dados. Então, eu vou e coloco uma instrução de select. Uma vez que eu retornei esses dados, eu posso converter em um conjunto de apartamentos, uma lista de apartamentos. Esses apartamentos eu mando para o meu controle e ele faz alguma coisa. Ou posso fazer o contrário. Receber um apartamento para persistir, pegar esse apartamento, converter numa instrução SQL e executar para poder persistir no banco de dados. Então, ele faz nos dois rumos, né? Tanto a ida quanto a volta. Então, esse é o padrão DAO, certo? Então, aqui foram alguns links que eu utilizei. E vamos para as dúvidas. Dúvidas? Certo. O pessoal está sabendo de tudo aí. Então, vamos lá. Então, como não tem dúvidas, né? Deixa agora eu começar, até porque não dá. Tem que ser um pouco mais... Até para não atropelar demais, né? Até porque eu sei que é muita informação. Eu não sou doido. Sei que é muita informação para vocês. Então, vou até falar para a Gabriela. Eu disse que era 5 aulas, acho que vai ser 6, Gabriela. Então, vamos lá. Vocês viram que eu criei um servlet, né? O servlet eu mostrei para vocês que ele consegue receber o quê? Requisições HTTP. Só que teve uma aula que eu expliquei para vocês como é que era o padrão REST, né? Então, por que não unir os dois? Né? O servlet, que ele consegue me entregar HTTP, e utilizar do padrão do REST. Então, quando eu junto os dois, pessoal, eu tenho uma ideia agora da criação de algo um pouco mais... entidade um pouco maior, né? Mais completa, que seriam os web services, que nada mais é do que um serviço, né? Ele é autoexplicativo, o serviço web. Então, o serviço que ele consegue me responder conforme as requisições que eu queira. E ele é do tipo REST. Então, eu tinha dizendo, não, eu tenho um projeto que ele trabalha com web service REST. Então, eu estou dizendo que ele segue o quê? Os padrões do REST, com todas aquelas criações dos recursos, com toda aquela ideia de ter os métodos padrões da HTTP, de toda aquela ideia de criar a especificação, por exemplo, se eu quiser retornar alguma informação, se eu quiser atualizar, se eu quiser adicionar. Então, agora a gente vai unir os dois, certo? Então, qual é a ideia aqui? É criar um Web Service REST em Java. Então,
Aqui a gente vai criar da maneira mais bruta possível, da maneira mais raiz possível, né? Que é usando um servlet puro, sem usar negócio de biblioteca, sem usar nada disso. Então a gente vai usar da maneira bem raiz. Depois, quando a gente estiver usando o Spring, aí vocês vão bater em mim. Vocês vão ver que é muito mais simples. Mas por enquanto, eu quero mostrar para vocês como é que faz do jeito mais difícil. Até porque é assim que vocês vão amadurecer a nível de código que eu falo, né? Que é mexendo com a base, né? Aqui é a base. O que está acima dela, usa isso daqui. Então, as bibliotecas, né? Basicamente, elas criam uma camada de software para abstrair essa dificuldade que a gente está tendo, que a gente vai ter da maneira raiz, né? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, o web service, que a gente vai construir, ele vai fornecer get, post, put e delete. Então, seguindo aquele padrão. A gente vai usar o padrão MVC para criar o projeto. E vamos criar também no projeto o padrão DAO. Só que, por enquanto, né, como eu não mostrei banco de dados, a gente vai persistir isso aqui em memória. Então, como a gente está persistindo em memória, toda vez que reiniciar o projeto, né, claramente essas informações somem, né? Isso é da natureza da memória, né? Ser volátil. Então, a gente vai criar tudo isso aqui. No Web Service REST, no padrão MVC e um DAO só para trabalhar com os dados. Então, vamos criar um projeto. Então, vou criar aqui só a estrutura. Certo? Então, vamos lá. New Project. Seu Maven Project. Vou criar aqui no meu workspace. E vai ser de novo, né, um web app. Que vai ser projeto. Tá? Então, configuro ele aqui novamente. Properties. Runtime. Aqui ele. Pronto. Então, vamos mandar rodar. Pronto, tá aí nosso projetinho criado, né? Lembrando também de criar a pasta do Java aqui. Ele. E é isso. Então, o que a gente vai criar aqui também, né? Então, o que eu mostrei é o que a gente já tinha feito. A gente vai criar 3 pacotes, né? Um vai ser do nosso controlador, lembrando que a gente está criando no padrão MVC. Então, nós vamos criar um controller. Vou chamar ele aqui de user service.java. Então, aqui vai ser um servlet. Eu vou criar um pacote DAO, que vai trabalhar só com persistência de dados. Então, aqui no meu user DAO. Certo? Lembrando que ele sempre tem essa padronização aqui, DAO no final. E vou criar uma classe que se chama modelo, que é basicamente os recursos que eu tenho. No caso, eu vou criar um de users. Então, lembrando que esse web service a gente vai trabalhar a nível de usuário. Mas você pode utilizar ele, fazer analogia para qualquer caso. Então, eu vou criar um web service de apartamento. Então, crio um controle de apartamento,
cria um DAO de apartamento, cria um modelo de apartamento. Trabalhar com carros, um carro service, um carro DAO, um carro que é um modelo. Nesse modelo aqui, pessoal, para seguir o padrão MVC, é como se ele estivesse lá no MVC, o DAO e o model junto. O model, nesse caso aqui, ele está mexendo só com o dado bruto em si, certo? Então, o que ele tem de parâmetro aqui? A parte de persistência está toda no DAO e a parte de requisição está toda no controle. Então, a gente faz essa separação de tal forma que eu não vou ter agora tudo junto numa classe só. Eu tenho uma classe para cada coisa, para cada ação, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no meu Java, new, outro, servlet. Então, o pacote vai ser o controller. User service. Então, tá aqui ele. Criado. Agora é uma classe normal. O pacote vai ser o DAO. User DAO. Aí ela é criada. E agora um de modelo. User. Pronto. Então, tá aqui os três criados. Certo? O user é bem simples. Certo? Antes disso, a gente vai fazer algumas configurações. Certo? Qual a configuração que eu vou fazer? Ó, já coloquei aqui para vocês uma dependência que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar essa dependência por quê? Porque a gente vai trabalhar com JSON, certo? Então, por padrão, o Java ele não vem instalado, né, no projeto. Então, para você fazer isso, você vai colocar aqui no POM, lembrando que o POM ele é como se fosse o package JSON, né, aquele discurso que a gente fez, que eu tenho algumas configurações do projeto, inclusive a parte de dependência. Então, vocês vão vir aqui em Dependencies, e já tem uma, tem a do JUnit. Vocês vão colocar a do JSON. Então, já coloquei no slide, basicamente é você copiar, colar e salvar. Uma vez que você salvou, ele já baixa automaticamente para o seu projeto. Então, você não precisa baixar a biblioteca. Pronto, essa é a configuração. Certo, vamos entrar agora nesse carinha aqui, que é um tanto chato. Eu não sei quem já teve o desprazer de trabalhar com ele, que é o COS, né? Acho que o David já deve ter se chateado com ele. O COS, pessoal, nada mais é... Pronto. Basicamente, eu botei aqui o comando para vocês copiarem e colarem. COS nada mais é do que como fosse um filtro, né, para compartilhamento de recursos. Então, se você está trabalhando em um domínio, que no caso lembra que eu estou aqui no localhost 8080, né, ele é encarado como se fosse um servidor na minha máquina, para que ele fosse exclusivo, sem acesso. É como se eu tivesse um outro computador. E lá no Vue, se vocês lembrarem, ele roda no localhost 3000, por exemplo, ou no 2000, do jeito que eu configurar. É como se ele fosse um servidor HTTP, lá no Tomcat fosse um servidor de aplicação. Então, eles estão trabalhando, apesar de na mesma máquina, em cantos diferentes, em portas diferentes. Então, ele entende como se fosse o quê?
dois domínios diferentes, certo? Inclusive, né, se você, por exemplo, tiver o seu front-end lá na Amazon e tiver, por exemplo, seu back-end lá na Google, lá no a Google Plataforma, na Azure, lá na Microsoft, lembrando que são hospedagens diferentes, né? Um é a Amazon, outro é a Google. Então você teria esse tipo de problema. Por quê? Porque você está acessando domínios diferentes, né? Está com aplicações em domínios diferentes. Então ele teria esse problema. Então ele é como fosse uma proteção dos navegadores, né? Para restringir o uso do servidor dos dados que estão lá. Então, você precisa configurá-lo, né? Para configurá-lo, isso aqui dá uma dor de cabeça danada. Sabe como eu já fiz? Eu só fiz o quê? Mostrar para vocês não perderem tempo com isso. Então, o que ele está fazendo? Ele está permitindo todos os acessos de origem. Então, tudo que vier para consultar informações no servidor, tudo que vier como cliente, eu vou aceitar. Inclusive, está aqui um asterisco. Então, tudo eu vou aceitar. E também vou aceitar todos os métodos HTTP que eu listar. Então, o GET, POST, o PUT e o DELETE. Então, explicitamente, eu tenho que dizer que métodos meu servidor vai aceitar quando vier uma requisição do cliente. Então, é basicamente isso. Permita todas as origens, então todos que me consultarem. Permita todos esses métodos. Eu posso ter N configurações aqui, bem mais do que essa. Aqui são as mais simples para a gente testar o nosso projeto, para nós rodar o nosso projeto, certo? Então, deixa eu só criar aqui o user e a gente finaliza a aula. A gente vai para algumas dúvidas que vocês tenham, né? Inclusive até a Gergilana falou. O que é o user, pessoal? Um ID. Todo usuário tem o quê? Uma identificação. Todo usuário tem o quê? Um login. E todo usuário tem um password. Perceba que a identificação eu vou ter como inteiro. Então aqui, user. Aí eu vou criar só que criar os sets e os gets, criar o toString, criar o construtor. Pronto, tá aí nossa classezinha do user. Tá? Mas na próxima aula, na quinta, a gente volta com calma para ele. Certo, vamos lá. Vamos para as dúvidas. Você está em dúvida em alguma coisa dessa aula de hoje? Acho que as dúvidas surgem mais quando começar a implementar, né? Cheio. Então, tudo sujo as águas de lá. Vamos lá, acho que a pergunta da Gergilana. Eu não consigo listar os comments, fica tipo travado. Que pode ser? Como é que seria essa listagem, Gergilana? Não sei se ela ainda está por aí. Tu aperta o botão e ele não entra, como é? Professor, você está dando para ouvir? Tá. Eu aperto para listar lá, aí fica, tipo, não aparece nada, fica, tipo, travado o navegador. Quer mostrar o código aí? Deixa eu mostrar aqui. Pronto, eu segui aquele, é porque eu não tô com ele aberto aqui, mas eu segui aquele padrão que você ensinou numa aula.